É cobra? É serpente? É peçonhenta venenosa? Nossa, apareceu uma cobra aqui, e aí? O que você faz? Oi, eu sou a Kelly aqui do Mulheres SV e hoje nós vamos falar sobre serpentes, um assunto que eu gosto muito. Infelizmente eu não sou bióloga, mas eu sou uma bióloga de coração, assim como eu gosto de dizer, e não só serpentes, outros animais, eu gosto de estudar bastante sobre eles. E um detalhezinho legal também, que eu sou pós-graduanda em conservação e manejo de animais silvestres e exóticos. Falta só correção das últimas provas para ser uma pós-graduada. Não só de pesquisas, eu convivi com bastante biólogos, seja na época dos cursos de sobrevivência, seja agora que eu estou com um pouquinho mais de contato com o pessoal lá que foi para a Expedição Pantanal. Então eu tenho esse embasamento de adquirir um pouquinho de conhecimento desses profissionais que são muito bons no assunto. Falando nisso, por que eu resolvi vir aqui falar sobre serpentes, sobre cobras? Porque recentemente eu postei lá no meu Instagram um videozinho, vou ver se eu coloco aqui no cantinho, até porque não está numa qualidade muito boa, mas um vídeo em que eu mostro a caninana, uma das serpentes que mora aqui no rancho, passeando aqui na graminha na frente de casa. E os comentários, as respostas desses stories foram bastante, alguns positivos, mas a sua grande maioria negativos. Nossa, cuidado, essa cobra vai te morder, cuidado, mata ela. Gente, calma lá. Então vim aqui acalmar os seus corações e passar um pouco de conhecimento. E não só conhecimento, mais importante que isso, é ensinar para vocês os cuidados, o que você deve fazer caso sofra algum acidente com alguma serpente. E aos biólogos, acalmem seus corações. Talvez eu erre uma coisinha ali em questão de pronúncias, mas a minha ideia aqui, eu sei que vou deixar várias coisinhas de lado, de identificação de serpente e tudo mais, porque minha ideia aqui é apenas passar para um público geral que esses animais são tão importantes para o nosso ecossistema, para a nossa natureza e que nós não devemos temê-los, né? Então, uma frase que eu falo muito e eu acho bacana é: nós não precisamos amá-las, vocês não precisam amá-las, precisam apenas respeitá-las. Então vamos falar um pouquinho. Focarei em espécies que são mais comuns aqui na nossa região mais rural, urbana e não necessariamente florestas, tá? E principalmente no nossos biomas brasileiros. Um detalhe bem bacana de explicar para vocês, que eu sempre tive essa dúvida, porque eu escutei de um jeito e aprendi de outro, e recentemente eu vi certinho na minha pós-graduação que é: é cobra, serpente, tá errado, tá certo, calma, vou explicar para vocês. Cobra e serpente são palavras sinônimas. Aqui no Brasil, a tradução em português de serpente é cobra. Então, tudo que nós vemos aqui são cobras. Agora, se nós levarmos o cobra para o inglês, para outro idioma, o cobra ele é designado a uma família de serpentes, lá a cobra-rei, as najas, né? Então, aquilo lá é cobra. Se formos levar para o contexto em outro idioma, cobras são apenas aquelas e o resto, todas as outras são serpentes. Porém, aqui no nosso Brasilzão, chamar de cobra não é errado. Podemos falar de todas elas. Geralmente o cobra é mais popular e os serpentes são usados mais para o pessoal da área científica, por biólogos. Tanto faz, eu gosto de falar serpentes, não sei. Mas é isso aí, tá certo falar cobra. Podemos separar então as nossas cobras em viperidais e columbridais. As columbridais são aquelas não peçonhentas e as viperidais, as peçonhentas, as víboras. Dentro das columbridais nós temos algumas que são as mais conhecidas por aqui. Dentre elas nós temos a do gênero Spilots, que é a famosa caninana. E no caso existem várias espécies de caninana. Aquela do vídeo aqui é uma Spilots pulatus, que é a nossa caninana verdinha e amarela. Então temos caninanas que são mais clarinhas e várias espécies diferentes dentro desse gênero. Temos também a do gênero Liophis, que são as cobras d'água, aquelas que geralmente a gente encontra perto de riachos, de rios, justamente por serem cobras d'água, e elas ficam ali naquela região. Temos também a do gênero Ophioides, que é a cobra de vidro e que na realidade nenhuma cobra ela é um lagarto. Ela, quando reluz assim no sol, ela chega até a ser meio esverdeadinha, e se você cruzar com ela, pode perceber que ela tem dois minis pezinhos, perninhas, na parte mais posterior do seu corpinho. Ela possui pálpebras, assim como lagartos, porque serpentes não têm pálpebras, e também ela larga a caudinha dela, que nem a lagartixa, que nem o lagarto teiu, para espantar o seu predador enquanto ela foge. E aquelas do gênero Cibinomorphos que são injustiçadas, as dormideiras, as jararaquinhas, que muita gente confunde elas com jararaca, que é outra serpente. Por que eu falo que a jararaquinha, a dormideira, é injustiçada? Porque ela tem uma coloração muito parecida com a jararaca.
Talvez evolutivamente ela fez isso para parecer um pouco mais ameaçadora aos seus predadores, mas ao mesmo tempo isso é ruim para ela em relação a nós humanos. Tem alguns detalhes mínimos que você pode diferenciar em questão de tamanho, coloração. As jararacas têm um Vzinho invertido nessa coloração, vou botar fotos aqui. Elas têm esse Vzinho invertido, enquanto as dormideiras não fica bem evidente esse Vzinho, né, esse triângulo na coloração delas. Outra coisa, se você encontra ambas enroladinhas num canto, a jararaca normalmente vai estar com a cabeça acima do corpinho enrolado. Por quê? Ela precisa estar pronta para enrolar aquele pescocinho e dar o bote. A dormideira, por sua vez, ela esconde a cabecinha dela em volta do corpinho enrolado, porque ela quer ficar escondidinha se protegendo. E também se você encosta nela, manipula ela ela dorme, né? Ela se finge de morta, ela faz quase uma tanatose, né? Ela se finge de morta ali. E é muito legal, muito interessante, você que tem horta, por exemplo, ter uma dormideira na sua horta. Com certeza você já cruzou com uma e acabou se confundindo com uma jararaca, porque ela principalmente se alimenta de lesmas e caracóis. Então nas suas alfaces ali pode ter uma dormideira dormindo também, e habitando e vivendo por ali. Mantenha ela ali, porque ela vai te ajudar a cuidar das pragas que comem a sua alfacezinha. Infelizmente nunca cruzei com uma, quero muito na hortinha, olha a dormideirinha, vem cá, bonitinha. Mas tem algumas diferenças e nós não podemos ser injustos com elas. Não que você vá fazer mal para jararaca também, né? Mas dá para manipular tranquilo a dormideira no caso. Dentro das colubridais também nós temos as jiboias, temos as sucuris, temos outros tipos de serpentes Brasil afora. Mas aqui para minha região, as que eu estou mais familiarizada em falar sobre são essas. Essas que eu mencionei, elas não possuem nenhum perigo médico para nós humanos. A sua grande maioria, elas se alimentam por constrição, que elas se enrolam ali na sua presa, esmagam ali o ratinho e comem. E ao contrário do que muita gente acha, não é perigoso, não é ruim ter elas perto da sua casa. Muito pelo contrário, é maravilhoso, principalmente eu aqui ou você aí que mora numa área rural, mora num sítio, porque ela ajuda a controlar algumas das pragas que podem te atrapalhar na sua casa. Elas se alimentam de lesmas, de caracóis, algumas se alimentam de aracnídeos, se alimentam de sapos, apesar que eu gosto de sapos, pererecas e afins também, mas elas se alimentam deles também, e principalmente de ratos, morcegos que podem lhe causar doença e, olha só que legal, caninamas se alimentam de jararacas, podem se alimentar de jararacas, ou seja, elas se alimentam de outras cobras peçonhentas que podem lhe fazer algum mal, mas elas não são mal, elas são legais. Vamos para o outro grupo. Outro grupo não, outra família, as epiridais, que são aquelas que são peçonhentas e causam problemas médicos em nós humanos. Então nós entramos ali nas bótropes, que são as jararacas. Jararaca, jararaca-sul, tem várias espécies de jararaca, tem umas mais presentes, com uma coloração diferente aqui no sul do Brasil, outras mais ao norte. Eu vi uma outra bem diferente lá no Pantanal, então essas são as bótropes. A outra mais conhecidinha é aquela do chocalinho, a cascavel, que é a do gênero Crotalus. Elas não são endêmicas aqui, pelo menos nunca vi uma pessoalmente, aqui da região sul do Brasil, dessa região de Mata Atlântica, mas eu sei que mais ao norte, aí Cerrado, ela é bem comum. Para nós aqui são mais as bótropes mesmo. Agora aquela que todo mundo tem um medo além do normal, que são as corais, as do gênero Micrurus. Não vou entrar aqui em falsa coral, verdadeira coral, leve em consideração que todas são verdadeiras, que todas podem lhe oferecer algum tipo de perigo. Porque é bem difícil, existem sim diferenças no seu corpinho, nas escamas, na cor do olho, existem essas diferenças. Mas na hora ali de botar o olho de você que não tem essa experiência, não manipule, não considere que ela pode ocasionar, né, algum perigo. Então não toque nelas. Por último, então, tem aquela que não é endêmica em grande parte do país, é mais floresta amazônica mesmo, que são as surucucus pico de jaca, do gênero Lachesis. Essas então são as grandes víboras do nosso país e que a gente tem que ter cuidado. Antes de entrarmos nessa parte de cuidados, eu quero fazer uma diferenciação bem bacana para vocês e muito importante, então prestem atenção. Toda serpente é venenosa, porém nem toda serpente é peçonhenta.
Então qual é essa diferença entre serpente venenosa e serpente peçonhenta? Serpentes peçonhentas são aquelas que possuem mecanismos físicos na sua boca, sua dentição, para inocular o veneno presente delas na sua presa. Então toda ela é venenosa, mas não são todas que têm um mecanismo ali nos dentinhos para inocular esse veneno. E outro detalhe também, dentro dessas peçonhentas, nem todas picam. Olha só que interessante, fui picada por uma cobra. Qual cobra? Coral. Tá errado. Cobra coral, ela não pica, porque ela não tem um mecanismo que nem a jararaca, que nem a cascavel, que bota aqueles dentões, aquelas que parecem agulhas para fora e vai lá e faz um movimento rápido de bote, vai lá e pica a sua presa. A cobra coral, não vou entrar em detalhes de dentição agora, mas os seus dentinhos que botam o veneno ali são mais ao fundo da boca e ela não contém esse movimento assim. Então a cobra coral, ela morde, que nem cachorro. Então ela só vai conseguir inocular esse veneno se ela morder você e se você incomodar muito ela. Se você chacoalhar, se você pegar, esmagar e colocar o seu mindinho, a sua pelinha do dedão na boca da bicha, porque ela é muito pequenininha. A cabecinha da coral é realmente muito pequena, tem corais que são menor que o meu próprio dedão e a boca menor ainda, então ela não tem essa abertura para fazer, assim como a jararaca, que ela projeta os seus dentes para fora, para fazer a picada, ela tem que morder. Então, para ocorrer um acidente de cobra coral, é bem difícil, porque você tem que manipular. Então, se você não é um profissional da área, não a manipule com as mãos, né? E geralmente com animais que vão para cima, porque ela não é uma cobra agressiva. O primeiro contato com algum tipo de predador, ela quer fugir. Todas as outras também fazem isso, tá? Todas as serpentes nunca atacam nenhum humano por vontade própria, é por defesa. Eu sempre falo para as crianças, quando eu vou explicar, quando a gente vai se defender, o que a gente usa? A gente usa as mãos. Um animal, quando quer se defender, um urso grandão, o que ele vai fazer? Ele vai dar tapa. O que a serpente vai usar? Se ela não tem mão, se ela não tem pé, ela vai usar a boca. Então, ela só usa esse mecanismo de defesa em últimos casos, porque ela sabe que ela não vai conseguir engolir você inteiro. Você não é uma presa em potencial para ela. Então, por que ela vai gastar aquele veneninho precioso que ela demora ali para fazer, né? Para produzir numa presa que ela não vai se alimentar. Então, a última coisa que ela vai fazer vai ser morder e picar você. Ela vai querer sempre fugir, mas se você ficar ali incomodando a coitada, ela vai acabar picando você, né? Falando em picadas, vamos para os cuidados. Cuidados, então. Primeiramente, a prevenção, né? Então, se você for fazer uma trilha, não vá de chinelinho e bermuda, principalmente se essa trilha for uma mata mais fechada e se tiver muito calor e finalzinho de tarde. Esse horário agora é a hora que as víboras começam a sair para caçar. Outro detalhezinho, eu vou lembrando aqui, eu vou falando para vocês. Normalmente, geralmente, não é 100% das vezes, mas normalmente, serpentes diurnas são serpentes que não fazem perigo para nós. Caninana, cipó, a dormideira, todas essas outras ali. Agora, serpentes noturnas, por facilidade de caça, são as peçonhentas, cascavel, a jararaca, enfim, tá? Não é 100% dos casos, mas é um comportamento mais comum dessas diferentes tipos de serpentes. Você foi para trilha, não vá de chinelo, vá com, de preferência, perneira, todo aquele negócio de IPI, mas aconteceu, fui picado por uma jararaca, fui picado por uma serpente, vamos deixar o tipo depois. A primeira coisa que você vai fazer, independente do tipo de serpente, de cobra que te mordeu, te picou, é lavar o local. Se for peçonhenta ou não, depois a gente resolve isso. Lave muito bem o local, porque são animais que se alimentam ali de animais silvestres, que às vezes demora para fazer digestão. E outra, as serpentes que são venenosas, às vezes o veneninho dela está ali na saliva, ela não tem um mecanismo de inocular, mas está ali pela saliva já, porque já começa a fazer a digestão do bicho logo que entra. Então, e ali na boca dela moram vários tipos de bactérias. E essas bactérias podem te causar uma infecção, uma necrose, uma doença, várias coisas. Então, assim que você for mordido, picado por uma cobra, independente ainda da peçonha, do veneno, lave bem com água e sabão. É mito, é errado. Torniquete, cortar,
chupar, tudo isso. Não, a única coisa que você vai fazer num atendimento pré-hospitalar, num pré-atendimento ali, num socorro, é lavar com água e sabão, só. Aí, vou pro médico ou não? Se ela te mordeu, se ela for uma cobra dessas que eu te falei, caninana, cobra d'água, cobra de vidro, trate disso como se fosse uma ferida normal, um machucado normal. Mantenha sempre limpo, esterilizado, sem curativo, tá? É importante não abafar. Mordida de cachorro é a mesma coisa, tá? A gente não deve fechar, não deve fazer ponto. Não que mordida de serpente precisa fazer ponto, mas não se deve, porque se tiver algum tipo de infecção, ela tem que vir para fora. Se tiver esse buraco com um ponto, essa infecção não vem para fora, ela vai para dentro e se espalha ali por dentro do seu corpinho, né? Então, mordidas de animais não se faz ponto, né? Estamos falando de mordidas, não de lacerações. Isso aí é outros detalhes. Mas lave e trate como se fosse um machucado. Deu 24 horas, está aparecendo sinais de infecção, vermelhidão, pus, dor, aí você vai procurar um médico para tratar aquela infecção com antibiótico, anti-inflamatório, essas coisas, daí é o médico que vai te dar. Mas não necessariamente se ela for uma serpente que não é peçonhenta, tá? Se eu passar a caninana aqui e eu quiser dar uma de Felícia, pegar ela para esmagar e ela me morder, eu não vou me preocupar em ir para o hospital. Só vou lavar bem, cuidar. Se der alguma infecçãozinha por conta dessas bactérias que eu mencionei, aí sim eu vou ter que procurar um médico para tomar algum remedinho. Mas eu fui picado e não era uma caninana. Eu fui picado, eu não fui mordido. Se eu fui picado, eu não fui mordido porque não era uma coral, eu não quis brincar com a coral, né? Não fiz enfiar o meu dedinho na boca da coral. E agora, o que eu faço? Lava com água e sabão. Mas dessa vez você vai ter que ir para o hospital. Quando você vai para o hospital, não tem essa, vou levar a serpente junto para o médico saber. Não, você tem que fazer o quê? Tirar uma foto, certo? Vai tirar uma foto. Mas se você viu e num relance até tirar o celular do bolso, você estava sozinha, até alguém tirar um celular para tirar uma foto e não conseguiu a foto, se atente a 3 coisinhas. De novo, aos especialistas é só para tentar facilitar a vida das pessoas aqui. Às vezes no nervosismo as pessoas até esquecem de tirar foto. Então vamos focar em 3 coisas que nós podemos diferenciar essas serpentes. Por que nós precisamos diferenciar essas serpentes? Porque existem 4 tipos de soro antiofídico aqui no Brasil, que são as 4 serpentes peçonhentas de interesse médico que nos mandam para o médico, né? Então nós temos o soro antibotrópico, que é das bótrops, que é da jararaca. Independente do tipo de jararaca. Pode ser jararaca sul, jararaca do Pantanal, jararaca de não sei aonde. São todas do gênero Bótrops. Então nós tomamos o antiofídico antibotrópico, correto? Se formos picados por uma cascavel, toma-se o soro anticrotálico. Agora, se nós formos chatos, irresponsáveis, incomodarmos uma coral ali manipulando e elas acabar nos mordendo, nós temos que tomar o soro antilapídico, que é para esse gênero de serpentes. Mas, se estivermos passeando lá pela floresta amazônica, cruzarmos com uma surucucu e ela picar a nossa canelinha, nós temos que tomar o antiofídico antilaquésico. Voltando à história da trilha, você foi picado por alguma serpente. Não foi mordido pela coral que estava lá quietinha no canto dela, você não foi mexer nela. Mas você foi picado por alguma serpente, você viu ela ali, né? Viu ela se aproximar e te picar, mas não deu tempo de tirar a foto. Como que você vai chegar lá no centro médico e explicar para o médico que vai te colocar o soro antiofídico, qual serpente? A primeira dica é o conhecimento. Como eu mencionei, aqui na minha região não tem cascavel. 99,9% dos acidentes ofídicos são com bótropes, com jararacas, né, da sua família ali. Eu sei então que eu fui picada por uma jararaca. Mas, se você mora em outra parte do país, dá uma estudadinha, dá uma olhada quais são as serpentes mais comuns, que nem eu disse. Floresta amazônica tem cascavel, tem jararaca, tem surucucu, tem bicho-papão, tem tudo, né? Floresta amazônica é um negócio gigantesco, maior concentração de animais, maravilhosos. Um dia eu ainda vou lá conhecer. Então, tem que estudar a sua região, Cerrado, Cascavel, jararaca também e tal. Mas bateu o olho, boa dica, tá? Bateu o olho, é colorida? Coral. Mas ela não te picou, ela te mordeu se você incomodou ela. Bateu o olho, tem chocalho? Cascavel. Não tem chocalho? Jararaca.
certo? Não tô na floresta amazônica, principalmente, né? Aí se estiver na floresta amazônica, daí tem lá o caso da surucucu. Mas assim, nós réis mortais que não estamos lá no meio daquele paraíso, jararaca, cascavel. Tem chocalhozinho. Eu sei que tem alguns casos que as cascavéis perdem seu chocalho e tal, mas se você olhar fotos, eu vou botar aqui, ó, uma foto de uma jararaca, uma foto de uma cascavel. Elas são meio diferentinhas, uma mais clara que a outra, né? Tá, mas lembra do chocalhozinho. Se tem chocalho, cascavel, se não tem, jararaca, vai com essa informação para o hospital, que é boa. Por que que existem tipos de soro antiofídico diferente e não tem um só para tudo? Ah, eu fui picado por cobra, me dá um remedinho aí generalzão, genérico. Porque cada veneno possui uma ação diferente no nosso corpo. Alguns deles é hemorrágico, neurológico, coagulante. Então, cada serpente causa algo diferente no seu corpo. Então, o soro antiofídico, da raiva. Antiofídico é para cada sintoma desse no seu corpo. Por isso que é importante chegar no hospital e dizer qual serpente que te picou. Caso isso aconteça com você, mesmo você tomando todos os cuidados ao adentrar uma trilha e tudo mais, não mate a coitada da bichinha, não faça mal a ela está no habitat dela, ela é extremamente importante no nosso ecossistema, na nossa cadeia alimentar. Se você sofreu esse acidente de novo, lave com água e sabão. Se você está numa trilha, lembre de levar no seu kitzinho de primeiros socorros um sabonete, independente qual, tá? Um sabonete neutro para lavar essa ferida, não só picada de serpente, mas pode ser um ralado, um machucado. É importantíssimo a gente lavar quando nós estamos no meio do mato, porque lá no meio da floresta existem, às vezes, micro-organismos que não é comum na cidade. Então você pode sofrer uma infecção ali diferente por não ter tido aquele tipo de contato antes. Então é sempre importante lavar. Você foi picado pela serpente, você lavou, mantenha-se a calma, não tem essa de levar membro, só fique calmo. Por quê? Assim que a serpente te pica, ela vai entrar na sua corrente sanguínea. Pensa, cada batida do seu coração bombeia o sangue para as suas extremidades do corpo. Então, picou aqui, em questão de milésimos de segundo, esse negócio já está circulando, já está no teu corpo ali, entendeu? Então não dá tempo de chupar, botar torniquete, nada. Lavou, mantenha-se a calma, porque quanto mais ansioso, quanto mais nervoso você ficar, mais o seu coração vai bater e mais longe ele vai levar aquele veneno na sua corrente sanguínea. Eu sei que, como é que eu não vou ficar nervoso? Estou falando para tentar, tá? Tente aí ficar mais tranquilo. Se aconteceu com alguém que você estava junto com você na trilha, tente manter a pessoa calma, fazer ela se movimentar o mínimo possível. Se tiver que caminhar até um ponto da trilha, não vá correndo, vá andando. E quanto mais rápido você chegar no pronto atendimento, no socorro, você liga, pelo menos para nós aqui, quando acontece algum tipo de acidente ofídico na região, os bombeiros vêm de helicóptero buscar a pessoa, porque quanto antes ela receber o soro, menos sequela ela vai ficar. Então, primeira coisa é a prevenção, olhar bem no mato onde você vai andar, usar EPI, não ir de chinelo, usar bota. Por isso, quando eu vou lá para o açude, às vezes eu vou de chinelo, né? Mas agora, quando o mato está mais alto, eu sempre vou de bota, vou cuidando. Às vezes eu vou com um pedaço de pau, com a foice, cortando o matinho na minha frente, fazendo barulho. Fazendo barulho não, fazendo movimentos. Porque aqui é uma curiosidade, não sei se vocês todos sabem, serpentes não têm ouvido. Serpentes não escutam, elas são surdas. Então, por mais que elas passem aqui, eu falo, ai, que bonitinha! Elas estão se lixando para mim, porque elas não estão ouvindo. Então, elas sentem vibrações, elas enxergam o calor, a temperatura do ambiente, né? Tudo pela linguinha delas ali e pelo olfato, né? Que elas sentem o cheiro muito bem. E vibrações, então eu passo batendo no mato, às vezes marchando no meio do mato, assim, para fazer aquela vibração dos meus pés, porque elas não vão ser atraídas por isso, elas vão se afastar disso. Então sempre pense que pode sim ter um animalzinho por ali e não faça mal a eles. Por exemplo, se você cruzar com uma, pense que local você está. Eu estou aqui na frente da minha casa, passou uma caninana andando não, né? Se arrastando, rastejando aqui na minha grama. Não tem o porquê e nem o que fazer com ela. Deixa ela seguir o rumo dela, ela mora aqui também. Então ela sabe aonde ela está indo. Tem uma que mora aqui nessa região, nesse valinho aqui, ó, entre aqui e o açude e a Cici, tem uma, que é essa que passou aqui, que ela meio que reside por aqui.
Então ela mora aqui, não tem o porquê eu fazer mal a ela. E nem você se estiver numa trilha, ela está na casa dela, né? E mesmo que seja uma jararaca, ela está ali para se alimentar, ela é um bichinho também, sabe? Ela é um bichinho de Deus. Não tem o porquê você fazer mal a ela. Eu vou catar algum videozinho, na realidade é um trecho do meu vídeo lá do Pantanal. Se você assistiu, você vai ver durante uma das explicações do biólogo Thiago, aonde ele suspende uma jararaca num gancho de manipular serpentes. E a jararaca, as víboras, a jararacuçu, a cascavel, a surucucu, a coral, elas não têm força no corpinho para subir em árvore, por exemplo, né? Elas não têm força para, se estiverem penduradas pela metade do corpo, para levantar o resto do corpo e voltar para cima do pedaço de pau, do gancho, qualquer coisa que você elevar ela do chão, ela não tem força para voltar, então ela fica ali pendurada, solta, tipo assim, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Ela fica ali, ela não vai andar, não vai subir pelo objeto que você está segurando ela vai ficar ali por um tempão. Então você pode sim pegar, se está passando uma jararaca na frente da sua casa, pega algum objeto comprido, eleve ela, pendure ela ali com cuidado sem machucar e leve ela longe da sua casa, coloque dentro de um balde com tampa, bota no carro, leva para a mata mais próxima ou bota dentro de algum recipiente, de um balde, de uma caixa. Chama os bombeiros, principalmente isso. Se você não quiser manipular, chama os bombeiros. Algumas regiões aqui de Santa Catarina tem o ministério lá do, não é ministério, né? A associação lá do meio ambiente, que é onde, por exemplo, trabalha o biólogo Christian, que é famoso aí nas redes, que chamam eles para resgatar os animais que adentram as casas das pessoas na cidade. Então chame alguém, 193, os bombeiros, tem uma serpente na minha casa. Se você tiver medo, você não precisa, de novo, você não precisa amá-las, apenas respeite-as. Então, se tiver uma caninana dentro da sua casa, você não quiser manipular, não quiser esperar que ela saia para fora da sua casa, chama os bombeiros, eles vão lá resgatar. Então, não faça mal para elas, né? E elas são uns bichinhos lindos. Eu sei que esse vídeo deve ter ficado um pouquinho longo, mas eu fui a mais sucinta possível dentro das informações que eu queria passar para vocês, porque todo conhecimento é válido, todo conhecimento nos faz ter um pouco menos de medo, de receio daquele animal que é tão injustiçado pela sociedade comum. Todo animal tem essa importância na cadeia alimentar, na natureza, no ambiente que vive, seja o passarinho, a minhoca, a formiga, por mais que eu não goste de formiga, a serpente, o sapo, todos eles fazem parte de algo muito maior do que nós mesmos. E eu julgo falar que se não fossem por eles ser responsáveis por todo esse equilíbrio, nós não estaríamos aqui também. Durante a edição do vídeo eu percebi que eu fiquei muito mais preocupada em não errar os nomes científicos, que eu esqueci de falar de uma coisa muito importante. Eu já ouvi falar, já vi vídeo na internet, pessoas do interior falando sobre formas de afastar as serpentes, afastar as cobras ao redor da sua casa, ali no seu sítio. Já ouvi pessoas falando em queimar chifre de boi, alho, pó de enxofre, olha, várias coisas. Porém, eu venho aqui te avisar que nada disso tem comprovação científica. Não passam de crendices. Mas funciona aqui, talvez você tenha dado sorte. Eu já ouvi falar até de plantar um certo tipo de florzinha em volta, espanta a cobra. Não existe. Não existe comprovação científica nenhuma. Então, não conte com isso, não corra esse perigo só porque espalhou pó de enxofre por aí, tá? O único jeito de afastá-las é não tendo a comida para elas. No caso, não tem entulho, não tem restos de lixo, de comida, aonde normalmente se acumularia ratos, que é o alimento principal delas, né? Roedores. Então, se você não tem a comidinha, não vem o predador. É isso. Vamos voltar para a edição. Eu espero de verdade que não tenha ficado nenhuma dúvida sobre isso. Se você ainda continuou com alguma dúvida, tem algum comentário a fazer, deixa aqui embaixo, escrito nos comentários, que eu venho, te respondo. Se eu não souber, te indico alguém que possa te responder sobre isso. De novo, eu falo isso porque eu gosto, porque eu amo, principalmente, instruir as pessoas que não sabem, instruir um pouquinho elas sobre esses animais tão peculiares da nossa vida, que residem no nosso planeta e que são injustiçados na sua grande maioria. Vou terminar esse vídeo antes que a chuva chegue. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. E nos vemos no próximo vídeo aqui do Mulheres SV. Tchau!